Olá meus caros, aqui é o Corvo e trago para vocês dessa vez o conto Os Confins do Mundo, um conto presente no primeiro livro da série The Witcher, onde a função basicamente aqui é introduzir um personagem intimamente ligado ao Geralt, um grande amigo dele e que o acompanha em suas jornadas, que se trata de Jaskier, o Trovador. E também introduzir uma etnia muito importante também para a obra, tanto em ocasiões menores, não tão importantes, como também aquelas, né, que determinam a ordem do mundo, a ordem dos acontecimentos, que é a casta, né, a etnia élfica aqui no mundo do Sapkowski, que é bem diferente, é tratado de maneira muito diferente da forma como nós vimos anteriormente, né, cronologicamente, na obra do Tolkien, que certamente foi quem o inspirou a criar os seus elfos. Os Confins do Mundo também têm um papel importante ao mostrar para nós como o ofício do bruxo, além de apresentar um paradoxo, é algo que tem se tornado cada vez mais difícil por causa da mudança do mundo, né? Uma coisa que o Geralt reclama bastante do fato de não conseguir trabalhar, porque o mundo, além de ter menos monstros, eles estarem desaparecendo, a maneira de conviver com eles também, culturalmente, né, o fato como os humanos abordam-nos modernamente, digamos assim, de maneira mais contemporânea, tem mudado também. Como todo conto do O Último Desejo, né, exceto o primeiro, nós iniciamos a jornada de Geralt com ele lá centrado, focado na sua recuperação no Templo de Melitele, que na verdade já até expirou o prazo, né, porque ele já se sente melhor, ele já está curado das suas feridas, mas ainda é mantido lá por Nenek, que não aceita que ele vá embora, que ele saia de Elander sem que ele esteja completamente curado, mesmo com as ameaças que eles têm sofrido em virtude da presença do bruxo lá. E nesse meio tempo, Jaskier, né, o bardo, aparece no templo de Melitele para lhe fazer uma visita. Algo que não é muito difícil para alguém como Jaskier, né, por se tratar de um trovador. Conseguir informações não é assim tão difícil para ele, em virtude das centenas de contatos que esse personagem pode ter pelo mundo, né? Então, saber onde Geralt está é algo que não deve ser muito difícil de conseguir obter essa informação, né? O Jaskier, ele é alegoricamente, né, a descrição, né, a representação, melhor dizendo, de um típico bardo, né? Alguém que compõe baladas, alguém com habilidades além de musicais também cênicas, né? Um fanfarrão e alguém muito conectado com as principais figuras do mundo, né? Desde aquelas mais desconhecidas, como também aquelas de grande importância devido a classe social que elas pertencem, né? E nesse sentido eu falo de reis, né, condes, duques, pessoas realmente com ascensão social muito grande. Para um bardo, esse tipo de contato, né, com todas as castas e classes sociais é muito importante, porque é daí que, né, que advém, que surge as suas informações, as suas inspirações, né, a matéria-prima do seu trabalho. E os Confins do Mundo apresentam isso para nós, mostram essas características bem diluídas, né, bem espalhadas no decorrer do conto inteiro, e não apenas da sua introdução. Mas Jaskier é alguém agradável necessariamente? Olha, depende do personagem, depende de quem o vê, né, de quem lida com ele e a maneira como
valor, valorativamente classifica as ações de Jaskier, né? Como as pessoas interpretam esse comportamento dele, que é um comportamento muito escrachado. Personagens mais sérios, mais focados, tendem a não gostar muito do Jaskier, afinal eles têm preocupações maiores, né? E não é muito interessante ter alguém, né, um palhação, um fanfarrão, fazendo mil e uma peripécias próximo de você, quando você tem uma grande responsabilidade nas costas, né? Precisa de foco, concentração, porque há coisas muito sérias acontecendo. Como é o caso, né, de Nenek. Nenek é alguém com um cargo muito pesado, um fardo muito pesado, né, de treino e de manter a sobrevivência, né, das sacerdotisas de Melitele. Não é algo muito fácil, né? O trabalho dela também é relacionado ao parto, né? Seguindo a tradição da sua divindade, uma coisa que nós apresentamos quando falamos de contos anteriores. Então, Nenek é alguém com várias preocupações na cabeça, né? E muitas responsabilidades também. Não é alguém que tem muito tempo para ficar de fanfarra. Inclusive, ela não está... ela não deu uma pausa no seu trabalho, né? Pelo fato de Geralt estar no templo de Melitele. Não, é trabalho também, né? Embora ela seja amiga de Geralt, né? Considera Geralt um amigo, tem por ele bastante afeição, cuidar dele também é um trabalho. Então Nenek é alguém muito focada, muito ocupada, com várias e várias preocupações na cabeça. E a figura de um palhação, né? Um fanfarrão próximo, não é nada muito, digamos, assertivo para com o trabalho, e até pode se configurar inclusive até como uma coisa um pouco irritante, né? Visto que o sujeito não tem muita relação de responsabilidade com muita coisa, apenas alguém que curte muito a vida, embora ele faça dessa curtição, né, desses momentos bárdicos dele, também a sua fonte de vida, né? Através das suas canções, dos seus escritos e todo tipo de produção registrada, né, das peripécias, das aventuras dele. E Jaskier tem essa função no livro também, né? No fim do livro, quando Jaskier pergunta como ele deveria chamar a canção que ele estaria escrevendo em virtude da aventura, né, da história que ocorre aqui nos confins do mundo, ele pergunta a Geralt como nomear essa canção, como dar um título a essa música na qual eu falarei das coisas que aconteceram aqui. E Geralt diz a ele, né, nomeie a canção, né, Os Confins do Mundo. Quando Geralt dá essa sugestão e sugere exatamente o título do conto, tem uma razão muito especial para isso. Não é algo aleatório, não. É o autor do livro, do conto, o Sapkowski, nos mostrando que quem é o narrador da obra, né, quem nos apresenta a obra, é o Jaskier, não é o Geralt, né? Então, como eu já havia apresentado anteriormente, Geralt são os nossos olhos, são o nosso condutor para conhecer as demais personagens do mundo. Mas se Geralt são os olhos, Jaskier é a boca, Jaskier é a língua, Jaskier é a fala, né? Nós vemos e interpretamos o mundo, temos uma percepção moral dele através do olhar, da ótica de Geralt, mas quem nos conduz e nos informa desses acontecimentos é Jaskier. E no momento que Sapkowski escreve que a balada será nomeada Os Confins do Mundo, um título que inclusive o Jaskier não gosta muito, né? Ele está nos demonstrando que Jaskier é o principal narrador, é aquele que registra essas histórias. E essa basicamente é a função de Jaskier antes, durante, né, e após toda a jornada de Geralt e Ciri na obra. Ele é quem faz o registro histórico dessas coisas, seja através de poemas, seja através de músicas, que é onde ele realmente se expressa.
como um fanfarrão que é, né, um exagerado, um, um sujeito dado a floreios e métricas e estéticas e mil e uma coisas, é claro que esses contos não são de maneira nenhuma uma retratação precisa, exata, de como as coisas aconteceram. Claro que tem um pouquinho de aumento aqui e acolá, feito pelo Jasker. Há uma tendência ao expressionismo, que também é um pouco, né, o retrato do próprio ego do trovador. Ele mexe com a estética dos contos, né, das histórias, segundo a sua vontade, segundo as suas inclinações. Mas, querendo ou não, ele é a fonte artística e bibliográfica da história de Geralt de Rivia e de Cirilo de Sintra. Basicamente é isso. Então, Nenek não gosta dele, muito em virtude, né, do comportamento dele. Jaskier tem um comportamento muito boêmio, né, e um pouco presunçoso também. Muitas vezes ele se passa por um entendedor de tudo, né, sendo que pouco esforço também ele faz para descobrir algumas coisas que ele presunçosamente sai falando por aí, ou concluindo, né. Nenek de fato não gosta dele. Muito também em virtude do caráter, né, da característica, que é uma característica muito marcante que acompanha o personagem de Jaskier o tempo todo. O fato dele ser mulherengo e assediar várias e várias mulheres por todos os lugares que ele passa. O templo de Melitele, por se tratar de um lugar, né, basicamente povoado por moças, com raríssimas exceções. Tem uma exceção válida, mas que não é o caso apresentar ela aqui agora, porque ela é apresentada justamente em livros mais posteriores. Mas enfim, pelo templo ser um templo de mulheres, Jaskier estar nele também é uma preocupação para Nenek. E não é no sentido das meninas se relacionarem com ele. Afinal, Melitele está relacionada a reprodução, né, ao parto, né, à maternidade. Isso são princípios, né, da deusa Melitele. Não é a questão de relacionar-se com ele, mas é o fato de Jaskier não ter compromisso com nenhuma mulher. Dificilmente ele fica com uma mulher ou se compromete, se responsabiliza com ela, né? Então, se uma mulher engravidar, se ter um filho dele, é bem provável que ele será aquele pai que abandona o filho, não está nem aí, continua suas peripécias, né, e responsavelmente suas atividades no mundo. Né? Não é alguém que assumiria, por exemplo, uma paternidade. E muito menos ele tem muito respeito pelos sentimentos das mulheres que ele atrai e seduz. Né? É uma coisa que nós vamos acompanhar e ver no Jaskier durante toda a obra também. Ele é pior do que o Geralt nesse sentido. Bem pior. Né? Então, Nenek tem muitas razões para não gostar dele. Mas, embora ele tenha esse comportamento boêmio e mulherengo, sem se responsabilizar pelos corações, pelos sentimentos que ele fere por aí, pelos casamentos, né, que ele também acaba destruindo em virtude dos adultérios que acabam acontecendo, e sempre colocando gente atrás dele, e sempre fazendo com que o Geralt saia do quinca do Judas para ir lá defendê-lo, impedir que ele seja morto por um marido traído, ou um irmão irmãos, né, de uma menina. Jaskier é socialmente uma figura muito reconhecida, né? Ele é muito famoso, né? Uma figura notória em todas as classes sociais, como eu havia falado, né? Em virtude do seu comportamento, do seu carisma, que é um carisma gigantesco, né? Um carisma de um bardo, de fato, e pelas baladas também que ele escreve, né? Os versos de amor, né? Mesmo que ele tenha essa má fama, né? Ele ainda tem uma aparência bastante apresentável também, embora ele seja bexiguento e tenha o fedor de cerveja, né? Como a Nenek diz, ele traja roupas socialmente elegantes, né? Como a jaqueta lilás, a pena de garça e o chapeuzinho, que são também características dele. Só que, como a própria Nenek coloca, né,
ele salta da lírica sentimental para obscenidades em poucos segundos, né? Num estalar de dedos. Algo que algumas pessoas gostam, mas não necessariamente ela. Então, o Jasker divide opiniões. Sempre dividirá opiniões, digamos, no mundo de The Witcher. Mas é algo que o faz também ser conhecido por basicamente todos, inclusive por aqueles que não gostam dele, né? Então ele é um superstar aqui. E o Geralt acabou ficando também muito conhecido em The Witcher por causa do Jasker, porque ele escolhe seguir o Geralt e a trajetória do Geralt. Retirar, né, inspirações das aventuras e dos trabalhos e dos perrengues que Geralt passa, né? Ele escolhe um bruxo para seguir. Então Geralt de Rivia também tem, de fato, uma fama grande, também é reconhecido em muitos lugares por causa de pessoas que ou ouviram uma música de Jasker ou leram alguns dos poemas dele, né? Das obras literárias que ele acabou escolhendo. Jasker visita o templo de Militelli em virtude do estado de saúde de Geralt, é claro. Ele sabia, né, o que o Geralt havia passado nas últimas semanas. E quando ele o encontra, né, Geralt está estudando um pouco sobre a história do mundo, lendo uma obra de Roderick de November, né, que inclusive o Jasker chegou a conhecer e que faz pouco caso também da obra do acadêmico, né? Chegou a conhecê-lo e também teve uma formação acadêmica muito boa, né, em virtude dele ter estudado em Oxenford. Ou seja, Geralt, Jasker no caso, né, também teve acesso a um pouquinho de dinheiro, né? Estudar em Oxenford não é necessariamente para um pobre pé rapado, né? Então, o Jasker não é necessariamente um pobretão. Ele tem alguns ganhos, né, de onde tirar algum dinheiro, algum recurso para viver o tipo de vida que ele vive. Mas, basicamente, o diálogo com Geralt nessa introdução se dá no âmbito de tentar entender o porquê do mundo estar mudando, né, da cultura ter sido transformada e da dificuldade que paira Geralt, né, e suas preocupações no sentido de estar ficando cada vez mais difícil, né, conseguir trabalho. Eu já havia mencionado isso antes, em contos anteriores, sobre Geralt ser um cara pobre, né, e muito em virtude também do fato dele não conseguir trabalho. É raro, e quando ele consegue as pessoas não pagam muito a ele, né. Quando o Geralt é retratado em outras obras, né, usando trajes, coletes de couro suntuosos, o conceito não está muito próximo dos livros não, porque o Geralt é alguém maltrapilho, não é alguém tosco, né, mas o colete de couro dele não é passa longe de ser, né, a peça mais cara que ele possui. Certamente são as espadas, né, e a sua montaria, né, plótica no caso. Talvez sejam os pertences, né, mais caros, mais bem avaliados que o Geralt tem. Mas fora isso, ele mal tem dinheiro para comer. E certamente ele nunca empenharia suas próprias espadas, ou mesmo uma plótica. Nunca, ele morreria de fome antes de fazer isso, né? E ele está preocupado, né? E quando o Jasker chega, mesmo que a Nenek não goste da presença dele ali, ele o recebe bem, começa a bater papo e discutir um pouco sobre isso. Onde o Jasker apresenta a ele, né, certamente, né, esse paradoxo do trabalho do bruxo, né, como é um paradoxo de muitas profissões que existem, né, e quando essas profissões tendem a ter, né, um direcionamento ético. Por exemplo, nós sabemos que as doenças elas não serão totalmente erradicadas do mundo, sempre alguém ficará doente, né, ou mentalmente doente, né. Quando nós pensamos em profissionais da saúde, do campo da saúde, nós trabalhamos para que as pessoas não adoeçam, né? Embora algumas pessoas sejam corruptas e apenas busquem, né, no mercado, né, possibilidades de enriquecer por causa da desgraça e da doença alheia, né, não tem interesse direto na erradicação das doenças, né, algo que nós vemos inclusive no mercado farmacêutico, né, não é a busca pela cura total, né, mas apenas pelo controle de algumas
doenças, mas a princípio, né, um direcionamento ético da profissão de profissionais da saúde é evitar o máximo que as pessoas adoeçam, né? Embora a extinção das patologias, né, não seja algo muito do campo da realidade, é uma utopia. E em alguns trabalhos, como por exemplo o de bruxo, né, ele trabalha caçando monstros, evitando que os monstros ataquem as civilizações, né, causem mal às pessoas. E como são bestas selvagens, a maioria delas, né, eles acabam matando esses monstros. E eles vão sendo erradicados e ficando cada vez mais raros, né? O que torna o serviço do bruxo um paradoxo mesmo, né? Já é difícil quando ele extingue, quando ele caça os vários bruxos, né, que transitaram pelo mundo. Na medida que eles foram matando os monstros, eles também foram diminuindo. Os humanos matam monstros, os bruxos são especialistas em fazê-lo. O mundo muda e a civilização cresce, as cidades se fortificam, ampliam-se nos territórios e os monstros cada vez mais também são obrigados a se afastarem das cidades. Então a vida dos monstros vai ficando também cada vez mais difícil e eles vão sendo extintos. E assim também vai sendo extinto e desvalorizado, né, pela demanda cair de trabalho, o serviço do bruxo. Né? É uma coisa que o Jasker apresenta ao bruxo aqui. Inclusive, eles têm um debate, né, uma discussão sobre ética, porque muitos dos pedidos atuais que são feitos ao Geralt para trabalhos relacionados ao exercício da sua técnica, né, da sua arte, a sua arte de caçar bruxos, é feito em sentido caricatural, né, com outras intenções, né, outros objetivos, além de simplesmente exterminar bruxos, né? Muito levado a crendices e realmente transformações culturais. Algo que o Geralt se nega a fazer, tais tipos de trabalho, né? Como, por exemplo, capturar uma mecóptera, né, para arrancar dela um osso, que seria transformado em um afrodisíaco, né, para os homens, né, seria uma bomba, digamos assim, uma espécie de Viagra, né, para os homens da época, que inclusive é um mito, né, como confirma Jasker. Além de ter um gosto horrível, né, não melhora em nada, né, o desempenho sexual dos homens. Mas a demanda para isso, né, caçar mecópteras para tomar delas um osso para transformar em afrodisíaco, é uma demanda de trabalho. Mas por ser um mito, né, e por não representar necessariamente um risco aos humanos, é uma coisa que Geralt nunca faz, ele se nega a esse tipo de trabalho, porque ele tem uma questão envolvida aí, né, que é a ética do trabalho do bruxo e a ética também dele como pessoa. Né? Ao apresentar isso, né, e continuar com o estômago vazio, né, o Jasker zomba bastante dele, faz chacota da situação dele, né, porque ele se nega a aceitar essas transformações também do mundo, mas é porque ele tem princípios, né? Ele não é um mau caráter, ele não é um crápula, né? Essa linha ética, essa linha moral, né, de conceito mesmo, que o Jasker tem, que a dele é realmente muito, digamos, frágil, né? O Jasker é alguém de caráter duvidoso, o Geralt é diferente, né? O Geralt tem um caráter muito forte, né? Uma personalidade muito forte. Ele não se corrompe, muito menos enganando pessoas assim, ou perturbando, né? Desvirtuando os princípios, né? da caça, da atividade dos bruxos. Ele dá mais alguns exemplos, né? Além desse da Mecóptera, como por exemplo lá, né? O do Forcaúdo, que poderia ser um trabalho, né? Caçar esse pequeno dragãozinho, né? Como ele é conhecido pelas pessoas, mas trata-se de um forcaúdo, não um dragão, né? Que quando ele se oferece, né, para caçar esse forcaúdo que havia numa região, né, que ele pegava gado dos fazendeiros por ali, ele vai procurar o barão, né, conversa com alguns empregados, querendo caçar o animal, né, o monstro, e ele é informado de que não faça isso, porque o forcaúdo é o dragãozinho preferido da filha do barão, né? Ou, por exemplo, quando ele é solicitado, procurado por homens para capturar, sequestrar ninfas e ondinas
para transar com elas. Os homens querem transar com as ondinas e ninfas, porque, segundo eles, são exóticas. Eles gostariam de ter experiências diferentes. Tá vendo o nível de nojeira, né? A bússola moral aqui ela é muito perturbada, né? Muito frágil, digamos assim, para dizer o mínimo, né? Esse tipo de coisa o Geralt não se presta a fazer. E ele vai enumerando essas coisas, né? Essas demandas, né? A natureza delas, como elas foram mudando com o tempo e tornando cada vez mais, né, o trabalho dele como bruxo difícil. Um outro exemplo, né, que é um exemplo clássico, né, é sobre um troll. Um troll que foi tão civilizado, né, ele acabou se acostumando tanto com a presença de humanos e da civilização próxima dele, que ele acabou se transformando num cobrador de impostos, né, e, digamos, totalmente autônomo, né, porque ele não segue as leis locais necessariamente, né, ele não responde ao prefeito local ou regente local. Ele simplesmente fica em cima de uma ponte e quem passa ali ele cobra. Me paga aí que eu deixo você passar. Se você não paga, ele vai lá e quebra suas pernas e te arrebenta. Basicamente é isso que o troll faz. E quando o Geralt sabe disso, né, sabe que o troll ameaça os moradores locais, impedindo eles de transitar na ponte, ele vai até o prefeito local, né, e solicita ao prefeito, né, trabalho para se ver livre do troll e ganhar alguns trocados ali, né, trabalho dele. Só que ele recebe uma resposta do prefeito que afirma, olha, matar o troll? De jeito nenhum, porque o troll ele não apenas cobra impostos na ponte, ele cobra os impostos, mas ele cuida da ponte, ele faz a manutenção dela, deixa ela limpa, e se eu arrecadasse impostos e investisse o dinheiro arrecadado na ponte para fazer essa manutenção, sairia muito mais caro do que sai manter o troll lá cobrando, né, impostos do povo. Então o troll, por linhas tortas, acabou sendo lucrativo, né, para o governo local, o que novamente mostra aí uma modificação da relação que os humanos, né, passaram a ter com as criaturas e novamente o Geralt perdendo uma possibilidade de trabalho. Nisso o Geralt decide, né, lembra um pouco do tempo que ele passou nos confins do mundo, que nomeiam esse conto, né, da experiência que ele teve lá e da necessidade de talvez voltar para lá. Porque os confins do mundo justamente são os quincas do Judas, né, as fronteiras do continente, né, que é o lugar que é conhecido como o lugar de ambientação da obra em si, né, as áreas, né, os domínios os quais não foram explorados ou não são conhecidos pelos personagens da série, porque lá é supostamente um lugar, né, uma região onde a civilização não chegou e os monstros vivem, se proliferam das formas antigas, bestiais, como anteriormente eles faziam, né? Então lá o Geralt teria um pouco mais de trabalho. O Jaskier chega a cogitar, né, a perguntar por que ele não se assentava ao sul, né, no sul de uma vez por todas, já que a vida lá era mais garantida de ter uma remuneração, né, uma condição de subsistência mais adequada em virtude do trabalho ser mais rico, né, de oportunidades do que há no norte. Algo que o Geralt refuta, e que é uma outra característica aqui da personagem que estará sendo inserida, mostrada para o ouvinte na obra, que é o fato do Geralt ser um bruxo que de tão relacionado com as classes sociais mais altas, ter estado em outros contextos, é um bruxo que também se acostumou a viver entre os luxos também. Embora não seja uma coisa muito constante na vida dele, né? Comer bem, beber bem, se vestir bem, estar limpo, né? Ter algum lugar adequado para dormir, ele teve isso bastante na vida dele também. Ele tem períodos ruins, onde nada disso acontece, onde isso é escasso,
mas o fato de ter tido isso, todo esse conforto, né, em virtude das pessoas com quem ele se relacionou, com os contatos que ele fez, o Jaskier é por exemplo, né, ele se acostumou a alguns luxos. Então o Geralt fala, né, lá no sul eu vou ganhar dinheiro fácil, mas ao mesmo tempo que eu vou ganhar dinheiro não vai ter muito com o que gastar, né, não vai ter comida boa para comer, mesmo com dinheiro para comprar, eu não vou ter conforto. E até as garotas, né, não são muito bonitas lá no sul, são mais mal cuidadas, digamos assim. Mas não é que elas são mal cuidadas não, viu, Geralt? É o fato de elas serem pobres, tá? Que faz com que elas não sejam tão apresentáveis assim como o senhor gostaria. É pobreza, tá? Pobreza acaba com a pessoa, basicamente. Enfim, então são os conceitos introdutórios, né, que vão sendo despertados aí, vão sendo enumerados na introdução do capítulo, né, antes de introduzir de fato uma história que aconteceu lá nas fronteiras, nos confins do mundo, que é a narração, né, o que será apresentado a seguir no conto, onde o Jaskier, né, percebe claramente que antes de entrarmos de fato, né, na história do conto, né, o Jaskier ainda percebe que grande parte do comportamento dos humanos, né, na relação dos monstros, também tem algum elemento de saudosismo, né, um pouco de nostalgia do passado, pela raridade mesmo das coisas do mundo antigo, né, e dos efeitos causados pela civilização. Muito bem. Como tem sido constante na apresentação dos contos de O Último Desejo, os confins do mundo tratam-se de memórias de Geralt, e nesse caso de memórias já com a ambientação, a presença aí do trovador, o Jaskier, justamente de um momento, de uma época em que eles foram para o sul, no caso Geralt procurando por trabalho, oportunidades de trabalho, exercer o seu ofício, e Jaskier também procurando inspirações para outras obras, futuras obras que ele iria, né, realizar. E uma coisa que é marcante na apresentação dos confins do mundo, né, dessa lembrança da época no sul, é como se organiza, né, o povo sulista, né, das regiões inóspitas que eles foram procurando trabalho. Não se trata exatamente ou unicamente apenas de uma região onde existem muitos monstros e que nela eles se reproduzem. Não é apenas isso, mas é uma indicação também, né, de como a cultura mais moderna, mais contemporânea e desenvolvida das grandes metrópoles do norte não chegaram até esse local. Então, inovações, desenvolvimentos, né, conhecimentos acadêmicos, algo dessa natureza, né, que introduz os seres humanos, as pequenas cidades e as grandes metrópoles dentro de um sistema de civilidade, de organização social, ainda não chegou na região sul. Então, os povos que vivem lá são povos mais inclinados, né, às crendices, né, povos mais incultos, né, que não necessariamente sabem ler, ou seja, um tipo de vida mais simples. Não que isso não exista no norte, nas grandes metrópoles, né? O nível de desigualdade, pobreza, nós vemos em qualquer lugar. Mas é algo mais relacionado ao conhecimento acadêmico, né? Aos desenvolvimentos intelectuais que são presentes nos grandes centros, né? Que acabam por produzir novas tecnologias, novas formas de entender fenômenos da natureza, coisas do tipo, né, que transformam também o tipo de olhar, de visão que as populações, né, mais modernizadas, mais civilizadas possuem em relação ao mundo e às coisas que acontecem dentro deles. O povo sulista é mais próximo, né, dos mitos, né, das crenças, da religiosidade, de coisas desse tipo. E é uma coisa que fica muito marcada, né, nessa visita que Geralt faz aos confins do mundo, justamente quando ele está tentando arrumar trabalho, porque embora hajam muitos monstros, né, eles sejam um pouco mais abundantes nessas regiões mais inóspitas do continente,
Isso não quer dizer, não se configura necessariamente com o fato de conseguir trabalho nesses locais será algo, por exemplo, que não acarretará em uma necessidade exploratória, né, de conversa, de negociação, né, para de fato fazer algo pertinente, coerente com o trabalho do Geralt. Né. Lá tem muito monstro, então vai ter emprego de sobra. Terá mais do que no norte, mas isso não quer dizer que o trabalho ele não apresentará algum nível de negociação ou até um nível mesmo de factibilidade, trabalhos factíveis, realmente reais, né, e não meras crendices, né, do populacho, que é uma coisa que fica muito clara quando o Geralt está numa taverna, né, discutindo com um Starost, né, conversando com ele acerca de possibilidades de trabalho ali, né, e algumas outras pessoas se aproximam, né, são perguntadas acerca disso, né, conversam com o Geralt também em relação a possíveis trabalhos que haveriam ali na região sul, os quais ele começa a perceber que são apenas fruto, né, de crendice mesmo, né, monstros realmente inventados, né, coisas sem sentido, algumas coisas inclusive são frutos, né, de uma fonte de preconceito, como por exemplo a Moahir, né, a mulher pálida, que supostamente entra dentro das casas no anoitecer, né, é puro preconceito, né, com a pobre velhinha lá. Né? Então essas pessoas são muito repletas de preconceitos e crendices, né? Muito em virtude do pouco grau de educação, né? Educação mais formal que eles tiveram. E a imaginação, a crendice, né? Toda essa aura mística, né? Que permeia a ignorância desse povo também acaba por fazê-los criar, né? Monstros, né? Que não existem, são apenas fruto da sua imaginação, né? E uma coisa que o Geralt vai discutir bastante, né, no diálogo com o Jaskier nesse sentido aí, é que há uma diferença, né, bastante clara entre crença e a realidade, e que um bruxo, né, ou não apenas um bruxo, deveria saber, né, distinguir perfeitamente esse tipo de coisa, né? O que é de fato factível e está dentro da realidade é aquilo que é fruto de crença, né, religiosidade e ignorância das pessoas. Né. Acreditar em algo, como o Geralt coloca, né, não é algo que necessariamente altera a realidade. Você pode acreditar, por exemplo, num monstro, né, com cabeça de pombo e corpo de gato, mas isso não quer dizer que ele altera a realidade, que ele existe e afeta a realidade como um todo. A não ser que muitas pessoas passam a acreditar nele, né, formam um culto maluco e passam a ferir as pessoas por causa disso. Aí sim, seria essa crença numa suposta divindade que estaria afetando o mundo diretamente. Mas o problema aí não seria no monstro, né, no gato com cabeça de pombo. Seria nas pessoas, né, malucas fundamentalistas que começariam a expressar dogmas, né, e crenças a partir desse fundamento, né, dessa crença absurda nessa coisa, né, nesse monstro. Tem um trecho, né, que é muito marcante nesse conto, que é justamente o meu trecho preferido dele, né, que inclusive eu acho que vale a pena lê-lo literalmente, apresentar esse trecho literalmente, porque é um trecho muito bom, que é justamente quando o Jaskier pergunta ao Geralt, né, quais seriam as razões dos seres humanos, dos homens, né, criarem esses monstros, inventarem esses monstros. O Jaskier acredita, né, que haveria coisas, né, algum elemento factível nessas crenças, o que não deixa de ser verdade. Né? Embora não sejam a representação perfeita, né, da realidade, as crenças partem de vivências, né, vivências reais, no qual o Geralt responde, né, qual seria a razão de os humanos criarem tantas invenções, tantos monstros. E o Geralt dá uma resposta muito pertinente nesse sentido, né? E, inclusive crítica, uma crítica ácida, pontual, né? Um soco na cara. Deliciosa essa crítica. Ele responde o seguinte, né? Aos homens agrada inventar monstros e monstruosidades. Com isso, sentem-se menos monstruosos. Quando se embriagam, são capazes de trapacear, roubar, bater na esposa, deixar morrer de fome a velha vovozinha, matar a machadadas uma raposa pega numa armadilha
ou ferir com flechas o último unicórnio do mundo. Nessas horas, gostam de pensar que Moahir, né, que adentra a sua choupana de madrugada, é muito mais monstruosa do que eles. Aí fica com o coração mais leve e acham mais fácil tocar a vida adiante. Ou seja, né, é uma crítica direta ao modo de vida, né, às violências cotidianas, né, aos preconceitos cotidianos expressos pelos seres humanos, né, pela violência perpetuada por eles, né, seja fisicamente, diretamente, ou mesmo na forma de crenças, né, invencionices. É uma crítica pontual, excelente do Geralt nesse ponto. Uma coisa que é importante também no conto Os Confins do Mundo, como eu havia falado lá na introdução desse podcast, trata-se da inserção, né, da casta élfica, da introdução dos elfos a este mundo, né? E uma coisa que desde sempre foi descrita na obra de The Witcher como uma coisa muito antiga, né? Os elfos, os conhecidos elfos, né? Os Ainseed, né? Que são na linguagem comum seriam os povos das colinas, né? Trata-se de um povo pertencente não a este mundo, não a este mundo onde a obra é retratada, mas que veio, né, migrou para ele. Tratam-se de povos de um outro mundo que vieram para o continente muito antes, né, da existência, né, do aparecimento dos humanos, né, com seus grandes barcos brancos há eras atrás. Os Ainseed ocuparam, né, o continente, o território, e mantiveram um nível de vida, né, basicamente muito parecido com aquela vida que eles tinham no seu mundo original, na sua terra original, até o aparecimento dos humanos, né, e o desenvolvimento também dessa casta, né, dessa etnia, o que resultou também em muitas transformações do próprio mundo, porque pelo fato de serem mais breves, né, no sentido da longevidade, os humanos também têm um nível de vida, né, uma velocidade de vida muito mais rápida, né, que os leva a serem mais criativos, mais inventivos, muito em virtude da necessidade de ter para ontem, né, coisas básicas para a sua sobrevivência. A vida dos humanos é muito mais curta se comparado aos Ainseed, ou os Ain-El, né, que seriam inclusive os elfos mais superiores, digamos assim, hierarquicamente, dentro da raça élfica. Humanos vivem muito pouco, né? Hoje, no mundo, né, nós temos aí índices de desenvolvimento humano que apontam países onde as pessoas conseguem chegar aos 80 anos, mas normalmente não costuma passar dos 60 e poucos, ou chegando aos 70 no máximo, né? Numa época medieval, quando você já era adulto, você já estava próximo da morte, né? As pessoas não passavam de 20, 22, 25 anos, dependendo das condições de vida que elas tinham. Elas viviam na pobreza, sem muito recurso, então elas morriam muito cedo. Se a gente parar para pensar nisso, né, contextualizar esse prazo de validade, entre aspas, digamos assim, né, entre o que vive um elfo, que é capaz de ver gerações do mundo passando, né, e um ser humano que tem poucas décadas de vida. Digamos que o nível de velocidade e intensidade que os humanos vivem, né, é muito mais intenso do que o dos elfos, inclusive no ponto de vista criativo. Então os humanos provocaram muitas modificações no mundo, né? Muito em virtude dessa intensidade, dessa velocidade criativa também, às quais os elfos não se adaptaram necessariamente. Eles eram muito presos, muito conservadores em relação à sua cultura, né? Os seus valores nunca mudaram muito também, sua maneira de ver o mundo. É uma coisa que também os Confins do Mundo introduzem na obra, né, que é o fato dos elfos serem muito conservadores, muito cabeça duras, se negarem mesmo às mudanças, né, que é um dos motivos, né, que leva o povo élfico a estar desaparecendo, além da sua arrogância, né, da sua xenofobia também. Mas, enfim, na medida que os humanos cresceram, né, em influência, cresceram também em quantidade.
Os humanos também se relacionam, se reproduzem com muito mais velocidade, mais rapidez e quantidade do que os elfos, e acabaram se tornando a maioria, né, em virtude de conflitos étnicos, né, de muita xenofobia, né, das duas partes, né, não é apenas dos elfos, embora os elfos nutram na obra de Sapkowski um ódio tremendo pelos humanos, né, um ódio realmente xenofóbico, né, de ordem fascista mesmo. Isso fica muito demarcado. Os humanos também, né, têm muito preconceito. Basicamente eles excluem ou tratam de maneira diferente tudo aquilo que não é como eles. Então, no conflito entre elfos e humanos, nós vemos o sujo falando do mal lavado, né? É basicamente isso. Nós vemos uma representação xenofóbica nas duas castas, né? Numa maior, digamos, um preconceito mais ampliado nos humanos, no sentido de que eles vejam, que eles enxergam, né, em todas as castas coisas inferiores a eles, ou que mereciam ser extintas, e nos elfos em relação a eles, por também vê-los dessa maneira, e ao mesmo tempo por se colocar, né, em termos de conhecimento intelectual, mentalidade, né, muito acima dos humanos, pelo fato da cultura deles ser realmente, né, muito mais antiga, né, milenar, do que a cultura dos humanos. Então eles têm essa pompa mesmo, né, de se acharem melhores do que os humanos. Algo que dificulta muito esse contato, né, e transformou a possibilidade de os elfos realmente adentrarem o mundo dos humanos, viverem e sobreviverem no meio deles, né, sendo introduzidos nessa cultura, né, sendo transformados por ela, como algo beirando o impossível. É algo que os bruxos fizeram, né, que o Geralt inclusive demonstra, aponta nesse conto, mas que os elfos não se permitiram a isso, devido ao ódio gigantesco, né, pelos humanos. E eles foram expulsos, né, porque os humanos sempre foram a maioria. Eles acabaram sendo expulsos, retirados das suas terras, inclusive de onde o Geralt e o Jaskier estão no momento, né, que é em Dol Blatana, né, o Vale das Flores, lá no sul. Os humanos os expulsaram e mantiveram o nome élfico do lugar, né, de onde eles habitavam anteriormente. Dol Blatana, Vale das Flores. Expulsaram eles do vale, eles acabaram sendo escorraçados lá para as montanhas. Essa é uma das funções de Os Confins do Mundo, introduzir um pouco não apenas os elfos na obra, mas também como eles veem o mundo, como eles enxergam as coisas que acontecem no mundo e o ódio, né, profundo ódio que eles sentem pelos humanos. Isso será mais explorado no decorrer da obra, não apenas com os Ain Sith, mas também com os Ain El quando eles aparecerem, mas digamos com mais frequência nos grupos Scoia'tael que aparecerão na obra nos livros seguintes. Muito mais, por exemplo, no Sangue dos Elfos, né? Um livro que isso vai aparecer e ficar muito marcado realmente, onde eles participarão ativamente das guerras, dos conflitos, inclusive dos humanos, que têm acontecido, irão acontecer na trama e na saga. Bem, embora o Geralt se afaste dos empregos, né, das oportunidades de trabalho que foram oferecidas a ele no início do conto, alguém ainda o intercepta na estrada quando ele parte com o Jaskier discutindo essas questões. Trata-se de Urtikal, né, um cocheiro que o leva até um velho, né, um ancião da vila que eles estavam, supostamente para oferecer, né, um serviço mais palpável, mais real a ele do que as crendices, né, as fabulações, né, que haviam sido apresentadas pelos mais incultos anteriormente. O que não quer dizer que Doom e Urtikal sejam lá pessoas muito cultas, eles não são também. Mas supostamente eles têm um serviço mais palpável e apresentam a proposta assim ao Geralt, né, que seria um contrato para caçar um tal diabo, né, que é referido assim pelo Doom, que, segundo ele, tratava-se de um diabo, uma criatura com uma expressão caprina,
né, que sujava a água do poço da vila, né, ameaçava as raparigas da cidade, né, do vilarejo, de enrabá-las, né, eles quebravam muitas coisas, queimavam o feno, ficava na plantação de cânhamo, né, fumando o cânhamo inteiro. É um monstro voltado, dado a fazer, como o Doom coloca, né, diabruras, né? Mas os moradores não tinham interesse direto, pelo menos eles não deixam isso claro, de que ele fosse ferido, de que ele fosse morto, e queriam contratar o Geralt, no caso, ofereceram um trabalho para ele apenas para expulsá-lo, mandar ele embora do vilarejo para que esses casos, esses eventos, né, cessassem, né, esses prejuízos que ele estava dando para o povo ali do vilarejo acabassem. Algo que o Geralt desconfia prontamente, né, porque humanos, que são a maioria, contra apenas um caprino, contratando um bruxo para espantar um monstro, sendo que eles normalmente, entre os próprios humanos, eles se caçam, né? Eles empalam, arrancam a cabeça e colocam em cima de um mastro, porque eles não fariam isso com um monstro, com um caprino, né? O caprino, no caso, revela-se, né, depois que um pouco posteriormente, né, o Geralt ele acaba aceitando o trabalho para ver qual que é. Ele não fecha o trabalho, eu vou fazer isso, eu vou lá ver o que é, né? Porque vocês sabem, né, o Geralt, nessa altura do campeonato, vocês já conhecem, né, em virtude dos meus áudios anteriores, que o Geralt é alguém que analisa muito a proposta, né, estuda de vários ângulos antes de aceitar de fato fazer o serviço, né? Às vezes ele nem costuma receber um pagamento adiantado, muito em virtude de querer descobrir realmente a natureza, né, do trabalho. Ver que tipo de intencionalidade, né, de questões que estão envolvidas ali, se ele concorda realmente com o que será feito. Ele não é um assassino de aluguel pura e simplesmente, como algumas pessoas costumam dizer que ele é, né? Então, embora ele saiba que diabos não existem, né, como o Jaskier chegou a dizer, né, no encontro lá com o Doom e o Urtikal, ele deixa claro, né, ele fala que nunca resistiu ao fato de espiar se algo existe ou não, e principalmente para descobrir quais intencionalidades, né, motivações estão relacionadas aos pedidos inusitados que os humanos fazem a ele. Mas ele sempre desconfiou, né, ele desconfiou o tempo inteiro dessa postura, porque ela não é comum, principalmente em ambientes incivilizados, que se trata justamente, né, do caso aqui em Doblatana. As pessoas tendem, por um nível de incivilidade, né, serem um pouco mais agressivas, um pouco mais intolerantes, mais violentas. E eles não, né, empalaram, né, não mataram esse caprino ainda. Quando o Geralt vai checar, né, analisando as informações que ele já havia recebido de Doom e Urtikal, ele se atenta a esse fato, mas também a outro fato, que o caprino, né, o suposto diabo, não é tão bobo como ele aparenta ser, porque o fato dele se esconder em uma plantação de cânhamo e próximo também de uma produção de lúpulo que ele observou, ele, com o conhecimento, né, que é vasto que ele tem, muito em virtude da sua preparação, formação de bruxo, ele reconhece que tanto o cânhamo quanto o lúpulo são materiais orgânicos que reduzem os efeitos mágicos. Então, esse diabo, né, eles escolheu um lugar propício para não permitir que efeitos mágicos sejam utilizados contra ele. Então ele não é tão bobo assim, né? E também analisando o local onde supostamente o caprino estava, ele observa que as pessoas também faziam oferendas a esse monstro, né? Levavam grãos, alimentavam-no, né? E outra coisa que deixa ele encucado, né? Eles fazem oferendas para o bicho, eles não querem expulsar o bicho, que negócio é esse? Tem alguma coisa que não está sendo dita, né? Alguma coisa que está às escuras, está na moita. Algo que deixa o Geralt muito bravo. Muito mais bravo, inclusive, quando ele de fato encontra com o tal diabo e percebe que ele se trata de um Silvano, né? Um caprino, que lembra muito, por exemplo, o Pan, da mitologia grega, né?
que são humanoides com expressões, né, com traços animalescos mais próximos aos bodes, às cabras, né, com pelugem, chifres e cascos, né. No caso aí o caprino em questão, que nós veríamos conhecer um pouco mais adiante, né, seríamos apresentados ao nome dele no segundo retorno de Geralt ao seu encontro, visto que esse primeiro não daria aí muita coisa. Trata-se do Torque, que é alguém, além de bastante dado a travessuras, né, a diabruras, é também um pouco hostil com desconhecidos, ameaçando atacar, né, atacar as pessoas que de alguma forma tentam contra os seus interesses ou expulsá-lo dali, né. Inclusive, a primeira recepção que ele tem com o Jaskier e Geralt não é nada boa. Um diálogo não consegue ser estabelecido. Inclusive, ele ataca tanto Geralt como o Jaskier, inclusive com umas esferas de aço. Ele joga essas esferas neles e, inclusive, acerta o Jaskier na cabeça, né, dando um galão no trovador. Bastante furioso com o ataque do Sylvano e também pelo fato do Doom e do Urtikal terem ocultado algumas informações dele, né, o Geralt volta com o Jaskier para a taverna, né, bufando de raiva e querendo saber que diacho estava acontecendo, porque claramente eles esconderam informações dele. E ele acaba descobrindo, né, que o fato do Sylvano não ter sido morto ainda foi em virtude, né, dos humanos estarem recebendo algumas orientações de uma pessoa, de uma figura, entre eles que o Geralt desconfia tratar-se de uma menininha, uma loirinha muito magrinha, baixinha, né, que estava lá na taverna, que cochichava nos ouvidos de uma velhinha e usava a velha como a sua interlocutora. Ela não falava diretamente com ele ou com os demais, mas usava a velha como a sua interlocutora. Né, consultavam uma espécie de livro antigo, né, o livrão, como eles costumam chamar, e passam a chamar também o Geralt e o Jaskier, né, sempre ao consultar o livrão sobre coisas, conhecimentos do passado. A Lily, né, a personagem, essa loirinha muito magrinha, né, que aparenta ser novinha, mas o Geralt, ao aproximar e olhar com mais atenção para ela, percebe que ela é muito mais velha, né, do que ela aparenta ser. Ele passa a desconfiar que se trata de Lily, né, dessa loirinha, digamos, a fonte de comando que existe ali. Né, foi ela que, na verdade, não permitiu que os aldeães de fato matassem o Caprino. Como também ficou claro, né, representado, que eles também faziam tributos ao Caprino, né, ao Sylvano, Doom e Urtikal abriram o jogo, né, revelaram que Lily, na verdade, era uma profetisa, né, que aqui em The Witcher, na obra, nós nos referiremos às profetisas como versadas, né, que são aquelas que realmente trabalham com profecias, né, com previsões, mas que ao mesmo tempo não gozam de muita simpatia dos nobres em virtude do conflito de interesses. Né. Os nobres, normalmente, né, os monarcas se interessam apenas com o seu próprio bem-estar, com o seu lucro, às custas do mal-estar, da pobreza, da plebe. E as profetisas, as versadas, normalmente também são pessoas do populacho e que trabalham, são consultadas por pessoas humildes, né, e costumam fazer profecias ou têm premonições que apontam, né, para uma melhora do povo, né, de coisas que necessariamente apontem para o bem daquelas pessoas que as procuram, né, porque precisam de ajuda. E muitas dessas profecias estão na contramão dos interesses dos monarcas, né, dos ricos, né, das pessoas mais abastadas, né, o que faz com que as profetisas, as versadas, sejam perseguidas constantemente. Os nobres as caçam e as matam, né? Queimam-nas, né? Cometem homicídios contra elas, muito em virtude
delas ajudarem um povo que não é algo do interesse deles. Então eles basicamente escondiam a Lily, né, essa versada, entre o povo, porque ela sempre os ajudou muito e as suas profecias tendem a sempre darem certo, né, a acontecerem de fato, algo que o Geralt observa, né, reflete que normalmente isso é uma regra para quase todas as versadas, né, e o livrão e a vovozinha certamente eram seus interlocutores. E ela disse, não matem o caprino. E os representantes ali, no caso, né, da vila, e que falam em nome da vila, no caso a vovó, o Dum e o Urtical, também esclarecem que essa Lily, né, essa versada, essa mocinha, não gostava, não permitia, né, que as pessoas fizessem mal a qualquer ser vivo que ali existia. Que se trata de uma pessoinha muito pacífica, né, que respeitava e prezava pela vida dos seres vivos de maneira em geral, né, humanos, monstros, animais, tudo de maneira em geral, né. Então ela fez essa proibição. E o fato dela supostamente ter esse respeito, né, atrair essa admiração, nos transmite a ideia de que ela é uma personagem bastante antiga entre esse povo, né, que eles a consultam há bastante tempo, porque o Geralt percebe que eles não olham para ela apenas com admiração, com respeito. Eles a admiram tão profundamente, né, que é quase como se eles olhassem para uma estátua de uma deusa, como ele coloca no livro, né, a expressão que o Geralt usa no livro, tamanho respeito que eles têm por ela. E aí eles também abrem um jogo em relação ao Silvano, né, falando que ele apareceu há algum tempo no vilarejo e começava não apenas a ameaçar as pessoas locais, né, a intimidar as pessoas locais, mas que a princípio, né, o trabalho principal dele era mais voltado para o furto mesmo, né, de grãos, de comida, por alguma razão. Ele ficava furtando grãos, mantimentos e alguns objetos básicos, né, de coisas básicas mesmo da vila. E o que fez com que as pessoas no vilarejo começassem a trancar, né, os armazéns onde eles armazenavam esses grãos da colheita. O que tornou o caprino cada vez mais arredio, mais arisco, né, fazendo então com que ele passasse a, além de intimidar, né, a também atacar algumas pessoas no vilarejo e cobrar tributos, né. Então, as pessoas que sempre transitavam pela área da plantação, ao encontrar o caprino, ele cobrava tributos. Se o tributo não fosse pago, ele agredia essas pessoas, né. Então, como ele ficou impossibilitado de roubar, eles passaram a levar tributos para ele. Mas isso também não impediu que ele continuasse tentando assaltar, roubar coisas, pequenas coisas na vila, inclusive também lá, né, os armazéns, tentar entrar de alguma forma. E eles queriam se ver livre desse bicho, desse pequeno ladrão, né, desse ladrão chifrudo. Basicamente isso. E as bolinhas de ferro, que inclusive ele jogou no Jaskier, né, foi fruto de um desses tributos. Né, foi, na verdade, uma tentativa de lidar com ele retirada do livrão. Né. Esse livrão que a vovozinha, orientada pela Lily, né, apresenta, inclusive ela nem sabe ler, na verdade ela só olha para as imagens e, em virtude da memória, né, dos ensinamentos de Lily, ela lembra do que se trata. É um livrão muito antigo, que tem um alfabeto élfico também antigo, né, difícil de ler, com runas primordiais, e é um conhecimento popular ali registrado e passado de geração para geração, né. E no livrão, né, o ditame era que o que se deveria fazer com o Silvano, na verdade, era pegar um pouquinho de noz, né, em algumas bolas de ferro, umas bolinhas de ferro, e ir para o lugar onde Silvano estava e começar a comer as nozes. O cheiro, o aroma dos grãos iria atrair o Silvano, que guloso pediria as nozes também para que ele comesse,
onde seria dado bolinhas de ferro, onde ele quebraria os dentes, né? Ao ver também que o sujeito, quem estava comendo, comia mel, ele pediria, né, o mel para aliviar um pouco a sua dor, sentir um gosto melhor na boca, onde se daria o alcatrão, né? O gosto ruim iria se intensificar, onde ele pediria requeijão e onde se daria o sabão. E todas essas diabruras, né, feitas contra ele, ao inverso, fariam com que ele fosse espantado. Só que eles levaram bolinhas de ferro demais, né? E a pegadinha, digamos que ela não teve todo o seu desenvolvimento. Ela não aconteceu no seu todo, porque ao quebrar os dentes ou se machucar com as bolinhas de ferro, o Caprino ficou doido e começou a dar coice em todo mundo que foi fazer o que o livrão dizia para fazer, né? Essa é a explicação básica para o Silvano ter mantido em sua posse, né, as bolinhas de ferro com que ele atacou as pessoas no vilarejo. Ainda muito desconfiado da Lily, né, e das reais intenções da versada, o Geralt novamente decide fazer uma nova tentativa de convencimento do Silvano acerca dessas investidas que ele teve em relação ao vilarejo, né? Mas dessa vez tentando algo mais diplomático, não apenas expulsando ou mandando o Silvano ir embora, mas tentar minimamente conversar com ele, né? Fazer realmente o uso da diplomacia para ver se de alguma forma ele fosse embora. E o que acontece, né, nesse segundo contato com o Silvano, né, é uma espécie de barganha, onde muito voltado ao cômico, né, as peripécias, que é algo típico da espécie dele, né, ele propõe sempre competições, mas de uma maneira bem safada, né, bem mequetrefe, porque ele sempre propõe coisas as quais ele não pode perder, né, corrida naquele dia quente, um urro mais alto, né, enfim, ele sempre tenta se dar melhor, né? Inclusive propondo uma adivinhação que o Geralt não consegue solucionar, não consegue acertar a resposta, e quando o Geralt solicita uma revanche, ele não permite, porque ele deixa claro, né? Dar revanche para você? Eu posso perder? Claro que eu não vou te dar revanche, eu ganhei e você vai embora. Ou seja, é um serzinho bem muquirana, é um serzinho bem danado, bem safado, né? Ele é realmente um espírito que representa, né, um ser que representa basicamente o caos, né? Um caos muito também voltado ao humor, porque o coração mesmo da criatura não é maligno, ele só é voltado ao caos, né? Voltado a essas diabruras, né? Como as pessoas no vilarejo costumavam dizer. O Geralt, enfim, ele perde a paciência, né? Então, dessa vez, ele perde a paciência, tentou a diplomacia e não deu certo. Então, ele tentou atacar o Silvano mesmo, imobilizá-lo e levá-lo à força, né? Ele reluta, resiste, dá uns coices bonitos, né, no Geralt. Quando o Jaskier vai tentar ajudá-lo, tentar fazer a imobilização, né, onde aparentemente eles iriam conseguir prender, né, realmente se apoderar do Silvano, eles são assaltados por alguns cavaleiros que aparecem montados, né? Atacam o Geralt e o Jaskier com a guarda baixa, eles não esperavam esse assalto e os desacordam, né, com os golpes, eles desmaiam e assim esses cavaleiros, supostos cavaleiros, os levam para uma trilha na floresta. Ao despertarem, Geralt e Jaskier percebem que eles estão na presença, na verdade, não de cavaleiros, bandidos comuns, mas de elfos, né? Na verdade, alguns deles, sendo que o seu líder chega um pouco depois, né? No caso, Filavandrel Ainfidale, né? Um elfo um pouco mais educado, mais erudito, do que aqueles que os atacaram a princípio, né? No caso, o Galar, a Toruviel e o Vanadain. Esse encontro com os elfos também
é onde o Geralt e o Jaskier têm contato com o nome real do Sylvano, né, Torque, porque fica claro também que o Torque trabalhava para eles. Né, o que o Torque fazia, na verdade, era roubar grãos para os elfos na vila, né, naquela vila humana de Doblatana, porque eles estavam passando fome nas montanhas. Né, o ambiente lá era muito ruim para cultivo, e algo que os elfos desconhecem, né, não faz parte da cultura deles, inclusive, são as tecnologias que existem entre os humanos para produzir alimento. E algo que também fica claro no momento em que o Filavandrel chega e começa a conversar um pouco com o Geralt, né, é que eles não têm a menor intenção de aprender isso também, por questão de princípios, né, por questão de cultura deles, que é uma coisa que eu já discuti aqui nesse podcast lá no início, algum tempo atrás, né, sobre a postura que os elfos têm em relação aos humanos e os conhecimentos humanos, porque o tipo de relação que eles têm com a natureza era diferente. Né. O Filavandrel deixa isso claro, né, que eles coexistiam harmonicamente com a natureza, e a natureza dava a eles, né, a fonte de subsistência, né, a fonte de vida. E ele enxerga, né, nas plantações humanas, né, no cultivo, no desmatamento, formas de agressão, né, de ferir a natureza, coisas às quais eles não se rebaixariam. Eles não se veem como selvagens, como os humanos, uma coisa que eles nunca fariam. Então eles também não aprenderam, né, técnicas e como fazer também esse cultivo. E eles estão passando fome. Eles foram expulsos de Doblatana, vivem na pobreza, passam fome e não conhecem também técnicas, né, métodos de construir, digamos, o seu sustento. E o que eles fizeram basicamente em Doblatana foi convencer o Torque, fazer um trato com o Torque para que ele roubasse algumas coisas, as comidas e alguns pequenos utensílios básicos, né, para que eles pudessem comer, né, sobreviver minimamente lá no vale, nas montanhas. E isso é apresentado aí nesse trecho final do conto, onde o Geralt e o Jaskier estão amarrados. E na verdade, né, os outros elfos que são apresentados, o grupo de elfos que estava ali, né, mais especificamente o Galar, a Turuviel e o Vanadyne, estavam apenas esperando o Filavandrel chegar para ele dar a ordem de execução do Geralt e do Jaskier, né, porque supostamente esse era um trato com o Sylvano, né, que deveria ficar às escuras, né, que os humanos não podiam suspeitar que os elfos estavam fazendo isso, porque estaria claramente, né, algum revés, né, algumas represálias. Eles poderiam subir nas montanhas e caçar os elfos, né, se organizarem em grandes grupos. Os elfos não desejavam esse contato, pelo menos não momentaneamente, né, então se o Geralt e o Jaskier ficassem vivos, né, voltassem lá para baixo e comunicassem essas coisas, o plano deles e o trato que eles haviam feito com o Torque para conseguir comida não seria realizável. E isso é interessante porque o Torque aqui no conto fica claro para nós, né, que ele, como eu estava dizendo antes, ele é uma criatura de fato, né, caótica. Ele tem um espírito caótico, mas isso não quer dizer que ele é uma criatura maléfica. O Torque, ele, de certa forma, ele ficou um pouco sensibilizado com a situação de vida dos elfos, né, e tentou ajudá-los da maneira como ele conhecia. Né, vou ajudar esse povo aqui a não passar fome, e fazendo o que eu sei fazer, né, o que é típico, né, do meu comportamento fazer, eu vou tentar arrumar comida para esse povo aí. Né, vou roubar para dar aos pobres. Né, é uma espécie de Sylvano Caprino Robin Hood. Ele não comunga, né, ele não divide, né, compartilha esse ódio gigantesco que os elfos têm pelos humanos. E no contato com Geralt, na fala, né, nos poucos diálogos que nós temos entre Filavandrel e Geralt, fica claro que é um ódio muito enraizado, né, e também prepotente, né, algo voltado para a arrogância, né, e a sensação, o sentimento de superioridade que os elfos também têm em relação aos humanos. É como se eles vissem
os humanos, né, como vermes. O Jaskier cagão, né, todo medroso, com medo de morrer, se borrando todo, como ele sempre faz, né, acontece com ele nessas situações. Isso vai acontecer durante várias e várias vezes, né, durante a obra. Tenta de alguma forma barganhar pela sua vida, e o Geralt sempre fala com ele que não faça isso, é inútil. Os elfos não têm simpatia, empatia pelos seres humanos, né, e se rebaixar a eles não seria nada eficiente, eficaz para impedir que a morte deles acontecesse. O ódio deles também, né, e a agressividade que os elfos têm, o ressentimento gigantesco com os humanos, é muito expresso também pela figura feminina do bando deles, né, que é a Torúvel. A Torúvel não apenas humilha o Geralt e o Jaskier durante essa captura, né, ela os espanca também, chuta, agride profundamente tanto o Geralt quanto o Jaskier. Espanca mesmo, né? Percebe-se uma raiva gigantesca na Torúvel, com um traço realmente de sadismo gigantesco, né? Por maltratar, por ferir humanos, né? No caso do Jaskier, e um bruxo, né? No caso, um ex-humano, que é o caso do Geralt em si, né? Um mutante. Há um momento que, inclusive, o Geralt dá um revide nela, né? Ela baixa a guarda, ele dá uma cacetada nela, ela se contorce toda, né? Até cospe sangue. Mas fica claro que o ressentimento dela é gigantesco. Gigantesco, né? Embora essas apresentações e toda essa claridade de intencionalidades, né, que foram colocadas todas sobre a mesa, né, digamos que o mistério, né, foi solucionado, o Filavandrel se prepara para executar tanto Geralt quanto Jaskier. Algo que novamente nós vemos que Torque, né, o Silvano, não era um monstro maligno, porque ele se interpõe, né, ele se coloca diante dos elfos e fala: não, ninguém vai matar ninguém aqui, né, esse não era o acordo, eu estava ajudando vocês, mas eu não estava de acordo com que ninguém fosse morto. Eu achei que vocês levariam eles como prisioneiros para a sua terra, mas que a integridade física deles não seria ameaçada, vocês não iriam matá-lo. Ou seja, novamente está sendo expressa, né, que a postura do Silvano não é de maneira nenhuma a mesma dos elfos, né? Os elfos utilizavam o Silvano porque o Silvano era útil para conseguir as suas provisões, as suas mínimas condições de sobrevivência, mas o viam como uma ferramenta, né? Não era um acordo, né? Era um trato. E o Torque, né, o Silvano em si, ele tinha um sentimento um pouco mais... é estranho usar essa palavra para um Silvano, né, mas é essa expressão, é essa palavra. Humano. Ele estava ajudando-os, né, mantendo a sua subsistência ali, né, então ele se interpõe. Como os elfos são maioria, a ajuda do Torque não seria suficiente para impedir que o Filavandrel, a Torúvel e o seu bando, né, tentassem contra a vida do Geralt, né, e do Jaskier. E quando eles vão executá-los, é quando é revelada, né, o último mistério, né, a última carta não vista anteriormente, né, é virada sobre a mesa, que se trata da revelação da jovem Dana Meadme, né, como é falado, como se referem a ela os elfos, que é uma espécie de deidade, né, uma espécie de divindade que inclusive é cultuada não apenas pelos elfos, é também cultuada pelos anões e outras espécies. Inclusive o próprio Torque se ajoelha, como os elfos se ajoelham quando ela aparece, né? E que se trata justamente de uma deidade voltada à colheita, à natureza, né, às forças naturais, e que estava disfarçada no vilarejo, né, como Lily. A Lily, a suposta versada do vilarejo, né, da vila, aparece lá na clareira, né, não mais com seus trajes velhos, né, parecendo uma rapariga pobre, né, mas como uma espécie de rainha élfica, né, uma deidade maravilhosa de cabelos longos e dourados, magrinha ainda, né, pequenininha, porque ela é a virgem da floresta, né, ela é uma deidade
com uma aparência muito jovial, né, ela aparece e se interpõe também, do mesmo jeitinho que a Lily, sem falar, usar palavras, ela não se comunica assim, percebe-se, né, o Geralt no caso percebe-se, ele percebe no caso que a comunicação dela existe em algum nível, né, mas apenas telepaticamente, que é a maneira que ela fala com o Filavandrel, né, pregando esperança, né, sobre ter tolerância, esperança, e sobre o mundo se renovar, né, que os estados do mundo são transitórios, né, impedindo novamente o derramamento de sangue, né, a destruição da vida, como ela fazia, né, impedia que as pessoas no vilarejo fizessem com o Torque e as criaturas vivas por ali. Ela não gostava, né, que as pessoas maltratassem nem animaizinhos, né, um cachorrinho, um gato. E ela tem a mesma postura com os elfos. Mas no caso aqui os elfos a respeitam, né? E isso é de fato o que salva a vida de Geralt. Dana Meadme, embora ela seja chamada pelos elfos dessa maneira, o nome original dela é Vivia, né? Porque é uma deidade profundamente relacionada à fertilidade do mundo natural, no caso, né? Vivia porque lembra vida, né? A natureza, né? Por onde ela passa, o solo se fertiliza, né? Os animais conseguem condições de vida adequadas, né? Tudo se fertiliza. Inclusive, quando ela aparece, ela está junto, né, de uns servinhos e um ouriço. Ou seja, ela é basicamente uma deidade voltada a uma perspectiva druídica do mundo, né? Uma deidade da natureza bastante antiga, que segundo registros, né, normalmente ela aparece, e nós vemos isso depois no final, quando o Geralt, o Jaskier e o Torque voltam a consultar o livrão, né, que ela sempre aparece normalmente no Lammas, né, e Lammas no mundo de The Witcher é o festival da colheita do calendário élfico. Quando ela intercede por Geralt e Jaskier, os elfos mudam completamente o seu comportamento, a sua maneira de se comportar perante eles, né? Ficam mais amenos, poucas palavras são ditas, porque elas são desnecessárias, tanto da parte de Geralt quanto dos elfos. Mas, inclusive, a Toruviel, por exemplo, que havia quebrado o alaúde do Jaskier para humilhá-lo durante o espancamento, né? Ela pega um alaúde do saco, né, de um saco, um alaúde élfico, que o Jaskier até depois fala, né, que é como se as cordas do alaúde tocassem sozinhas, né, e a madeira é uma das madeiras mais excelentes, maravilhosas que ele já viu na vida, que seria também, né, o alaúde que ficaria para o Jaskier para todo sempre aí na obra, né, o seu instrumento maravilhoso. Tem algo do talento dele nas suas baladas, né, mas claramente também algo da influência do nível maravilhoso, né, de arte, trabalho de um luthier élfico. Tem esse elemento também, digamos que essa é uma vantagem, né, um pequeno segredinho do Jaskier em relação à forma como as baladas e as músicas dele soam também, né. E lendo o livrão, com o Torque e o Jaskier na fogueira, né, no acampamento que eles fazem depois, que os elfos se vão, e a Vivia também, né, fica claro que a Vivia é uma deidade que não discrimina a vida. Ela não vê os humanos como superiores ou os elfos como superiores, né. Para ela, humanos, elfos, vermes da terra, todas as coisas estão no mesmo patamar, né. Toda essa vida deve ser respeitada da mesma forma, até porque toda a vida é uma vida transitória, né, de tempos e estações, e que merece, né, ter a sua continuidade, a sua passagem da maneira mais natural possível, né, sem agressões e destrutividades de maneira em geral. Ele consulta isso no livrão, né, lê no livrão que por onde vive a pisa a terra brota, e as criaturas são todas para ela dignas do mesmo respeito, né, da mesma consideração, não fazendo diferença nenhuma, né, entre melhores e piores, mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, né.
Basicamente, meus caros, é isso, né? Esse é o conteúdo aí de Os Confins do Mundo. Espero que tenham gostado, né? Que a narrativa aqueça vocês para outras possíveis adaptações, obras e elementos, né, de The Witcher que aparecem aí de maneira literária, ou até mesmo nas mídias. Um abraço do Corvo e até a próxima.